Gostaria de compartilhar alguns aspectos importantes sobre o café da manhã. Ovos, aveia, torradas, panquecas, carnes e tantos outros itens que costumamos consumir nessa primeira refeição do dia. Aquilo que se escolhe comer logo cedo influencia completamente a forma como nos sentiremos no restante do dia, afetando desde a capacidade de concentração e criatividade para solucionar problemas até a qualidade do sono. Também pretendo comentar sobre o jejum e algumas particularidades relacionadas a níveis de qualidade dos alimentos, já que existem vários graus de bom e ruim. Durante muitos anos, meu café da manhã típico consistia em um cereal conhecido por muitas pessoas, e às vezes até mesmo em produtos industrializados açucarados como Pop-Tarts. Fiz isso por bastante tempo sem ter a mínima consciência de que estava lidando com resistência à insulina, ou seja, de que o hormônio insulina não desempenhava corretamente sua função de permitir que as células absorvessem os nutrientes, principalmente o açúcar. No meu caso, isso se refletia primeiro no cérebro, que não recebia o combustível de que precisava, obrigando-me a comer cada vez mais açúcar para manter a energia. Não tinha a menor noção sobre a produção de cetonas. O corpo gera cetonas quando se reduz drasticamente o consumo de carboidratos e açúcares ou quando se pratica jejum, forçando o organismo a utilizar a gordura como fonte de energia. As cetonas são extremamente benéficas para o cérebro, melhorando o humor e fazendo com que se utilize a própria gordura corporal. Quando minha refeição matinal era repleta de carboidratos, sentia fome em aproximadamente 1h30. Mas, após entrar em cetose, passei a ficar muito mais tempo sem precisar comer. Recentemente, surgiu um produto de colágeno chamado Multi-Collagen Peptides. Muitas marcas utilizam animais que não são criados em pasto, mas essa opção específica vem de diversas fontes, como frango, membranas de ovos, peixes e gado, oferecendo um efeito sinérgico positivo para pele, ligamentos, tendões e ossos. Para quem busca um colágeno de boa qualidade, pode ser interessante considerar esse tipo de produto. Em relação aos cereais matinais, é possível buscar alternativas mais saudáveis. Em vez de consumir cereais comuns, cheios de açúcar, pode-se optar por versões sem adição de açúcar, como alguns cereais de perfil cetogênico, keto granola, desde que a lista de ingredientes seja verificada com atenção para garantir que não haja substâncias nocivas. Falando de aveia, muitos produtos instantâneos já vêm carregados de açúcar e amido, o que não é recomendável. Se a pessoa gosta de aveia, o ideal é que seja pura, de preferência na forma de flocos, grossos, steel cut oats, embora demore cerca de 30 a 40 minutos para cozinhar. Vale mencionar a questão do glifosato, um herbicida aplicado para secar a colheita rapidamente, até mesmo em trigo e aveia não modificados geneticamente. Esse composto pode impactar a saúde e prejudicar a flora intestinal. Portanto, se a intenção é comer aveia, é preferível buscar versões orgânicas e livres de aditivos. Algumas pessoas consomem aveia durante toda a vida e se sentem muito bem, possivelmente porque evitam ingerir tantos alimentos industrializados. Existem dietas bastante diferentes, como a cetogênica, com baixa ingestão de carboidratos, e a vegana, e ambas podem auxiliar em quadros como diabetes, contanto que se evitem produtos ultraprocessados e cheios de ingredientes artificiais. No meu caso, não me adaptei a uma dieta totalmente vegana, porque sentia constantemente a necessidade de proteínas animais. Se alguém quiser fazer apenas uma mudança com grande impacto, uma boa sugestão seria trocar o café da manhã cheio de carboidratos por algo mais rico em proteínas, como carnes ou mesmo bacon. Falando dos ovos, há diversos níveis de qualidade, mas, se o orçamento estiver apertado, qualquer ovo tende a ser melhor do que comer produtos açucarados. Sobre o bacon, há tipos mais saudáveis, como o orgânico e sem açúcar.
Ovos e bacon compõem um café da manhã excelente. É possível acrescentar abacate ou queijos de boa procedência, como os europeus crus, cheios de nutrientes e bactérias benéficas. Eu não recomendaria queijos altamente industrializados. Também costumo consumir iogurte, em especial o grego ou o búlgaro orgânico, que são ricos em probióticos. Dá até para fazer iogurte em casa, o que permite controlar melhor o processo de fermentação. Sou adepto do café e considero aceitável o consumo, preferencialmente orgânico. Costumo beber apenas uma xícara pequena, misturando com creme de leite fresco. Para as crianças que têm um metabolismo acelerado, não é interessante oferecer apenas pão branco de baixa qualidade. Uma escolha melhor pode ser o pão germinado, como o Ezequiel, que contém menos glúten e componentes prejudiciais. Outra fonte de proteína, além de ovos, são as carnes vermelhas, ricas em nutrientes como a vitamina B1, tiamina, encontrada em cortes suínos. Para crianças que não se interessem por ovos, iogurte ou carne, um sanduíche de pão germinado, com manteiga de amendoim orgânica, pode ser uma opção. Ao reduzir os carboidratos, o organismo entra em cetose, o que faz muito bem ao cérebro. Caso a pessoa consuma carboidratos por vários anos, pode sentir aquela fome ou vontade de comer por volta das 8 horas da manhã devido à elevação de cortisol, que faz parte do ritmo circadiano. No entanto, se a pessoa simplesmente ignorar essa sensação, ela tende a passar. Durante muito tempo, eu segui um modelo de jejum em que a primeira refeição era perto do meio-dia e a segunda no jantar, totalizando 2 refeições diárias. Contudo, venho testando uma nova estratégia que tem se mostrado eficaz. Comer a primeira refeição por volta de 10 horas ou 10 horas e 30 minutos e a segunda por volta de 15 horas ou 16 horas, às vezes 16 horas e 30 minutos. Isso me dá mais energia na parte inicial do dia, em vez de concentrar a ingestão de alimentos muito tarde, e combina melhor com o meu período de exercícios físicos pela manhã. Outra questão fundamental é o sono. Dormir apenas 1 hora, a menos do que o necessário, por exemplo, ficar nas 6 horas em vez de chegar às 7, afeta muito o índice glicêmico e a lucidez mental. Eu passei anos dormindo em torno de 6 horas por noite. Atualmente, durmo aproximadamente 8 horas, e essa diferença de 2 horas extras mudou radicalmente minha capacidade de permanecer sem comer, meus níveis de glicose e minha concentração. Por esses motivos, achei importante atualizar as informações sobre o café da manhã. O que se coloca no prato na primeira refeição do dia pode desencadear inúmeros efeitos no corpo e na mente. Agradeço por ter acompanhado essas informações. É bom lembrar que a forma como se organiza o café da manhã influencia muito o restante do dia, desde o humor até a maneira como o corpo metaboliza energia. Obrigado por ler estas considerações.